Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando mais um podcast da equipe GLTU e hoje teremos um debate super interessante sobre direitos LGBTs, os direitos que eles não dizem. A gente vai ter uma convidada ilustre que é Isa Almeida e hoje vai estar aqui hoje como apresentadores eu, Thaleson Ramos, a Lília Santos Teles e Ismael Sena. Vai ser um prazer se Isa puder começar se apresentando um pouquinho e depois a gente vai fazendo algumas perguntas ao decorrer do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Podcast as pessoas ouvem na hora que podem, na hora que escolhem. Meu nome é Isa Almeida, eu sou advogada, milito na área de direitos humanos, né? Sou presidente de um coletivo feminista que se chama Justiça Feminista, que é um coletivo que atua pró mulheres vítimas de violência, né? E LGBTs também, principalmente mulheres transexuais. E sou advogada na área do direito civil, né, direito de família, tem um escritório que é o Rodrigues Almeida Cataoca, que também se propõe a militar na área antirracista, né, antipatriarcado e anti-LGBTfobia. A gente tem essa atuação na Bahia, e é uma honra estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante. A honra com certeza é nossa. E eu acho que a gente já poderia começar um pouquinho com as perguntas. Tá. Então, como o nosso foco, nosso podcast hoje é falar um pouco sobre o meio virtual e sobre, principalmente, é, leis sobre LGBTs, nossa pergunta é: quais as leis sobre crimes virtuais? Então, durante muito tempo não havia leis para crimes virtuais. A gente tinha, na verdade, a gente tem, na verdade, na sua maioria, leis do Código Penal, né, que são colocados para os crimes virtuais. O que acontece? Se eu tenho um crime que ocorre por um meio virtual, como um computador, smartphone, sendo esse meio pela internet ou não, é importante dizer que não necessariamente um crime cibernético, né? Ele é utilizado por meio de internet. A gente tem o que se chama de aumento de pena no direito. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, um indivíduo que cometeu o crime de LGBTfobia, que hoje é equiparado ao racismo pelo STF, né? E mais tarde a gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre o assunto. A pena para o crime de racismo é de 1 a 3 anos, né? Digamos que a pessoa seja condenada a 3 anos, e aí eu tenho um aumento de pena de 1 terço, porque o direito entende que o meio virtual é um meio que se prolifera com mais rapidez, né, aquela ofensa, ou seja, o dano é muito maior, tanto moral, né, quanto social. Então, eu tenho cálculo do aumento de pena. O que a gente tem hoje? A gente tem leis específicas, e assim, é um avanço, mas o que a gente milita hoje no direito é por um código de crimes virtuais, né? Porque existem crimes específicos que ocorrem no meio cibernético, e nós não temos. A gente tem leis espaçadas que vão tentar cobrir aquele rombo da legislação, né? O nosso Código Penal é um código de mais de 70 anos. Agora, imagine a gente tentar adequar as nossas necessidades para esse código tão antigo, né? E tapando mesmo buracos. Por exemplo, e isso ocorre quando acontece com alguém famoso ou alguém que tem muita notoriedade, como aconteceu com Carolina Dickmann. Não sei se vocês lembram, Carolina teve o seu smartphone invadido, né, por pessoas, e não só fotos delas íntimas que ela tinha trocado com o marido dela, mas também senhas de contas bancárias, etc. É, então foi um dano não só, óbvio que a foto dela nua, que circulou pela internet, acho que até hoje, se a gente procurar, há essas fotos dela, né? Então uma violação da intimidade dela.
surgiu a Lei Carolina Dickmann, né, em relação a esses vazamentos de fotos e desbloqueios e invasões em aparatos tecnológicos, né, smartphone, tablets e celulares. Com Bolsonaro, em 2021, ele sancionou já uma lei que estava, porque assim, a gente sabe que a lei, para ser aprovada, ela passa pela Câmara de Deputados, depois pelo Senado e pela sanção presidencial, né? Então, Bolsonaro, a partir de um processo legislativo de lei mesmo, sancionou a Lei 14.155, agora em 2021, que fala do crime de furto e estelionato praticado no meio virtual. Então, assim, repare que a gente tem ainda um vácuo muito grande no que concerne os crimes por meio virtual, né? Tanto legislativo quanto investigativo. Quando a gente se depara com crimes virtuais, com crimes tecnológicos, por exemplo, que ocorrem, que necessita perícia de câmera em algum lugar, a gente se depara com uma polícia civil, né, que a gente recorre para prestar boletim de ocorrência, ainda muito limitada no que concerne servidores mesmo públicos que estão ali para investigar e fazer perícia nesses meios tecnológicos. A gente tem poucas cidades que têm essas delegacias de crimes virtuais. Salvador é uma delas, né? Na Bahia só Salvador. E a gente se sente um pouco desamparado, não só pela questão LGBT, que já é outra história também, né? Mas também pelo crime virtual e cibernético em si. Só para Sim. acrescentar uma coisa, o nosso projeto ele é desenvolvido e apoiado pela Educaton. O Educaton ele é um projeto da Sapernet, junto com o Facebook, para desenvolver tipo, uma semana de maratonas. E essa semana de 8 a 12 é uma semana de maratonas para se proteger em meio virtual, para ter uma segurança na internet. E foi muito bom você ter citado o caso da Carolina Dickmann, Ana, não lembro exatamente. E porque realmente segurança na digital é tudo. Hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. Então, eu queria acrescentar, na verdade, a vontade legislativa, né, de se permanecer, na verdade, inerte, né? A gente tem um Congresso Nacional muito antiquado, né? E aí isso vai refletir nas produções legislativas e na qualidade legislativa, né? Porque se você pensar que para ser necessário que exista um código cibernético ou até mesmo uma lei específica que puna LGBTfobia, que não há no Brasil, né? A gente se mantém muito entregue mesmo, né? A gente se sente muito desamparada, não só pela falta legislativa, mas pela vontade institucional e pela inoperância do próprio sistema, né? Na verdade, tem como ideal se proteger. Se a gente pensar que são homens brancos, heterossexuais, de maioria cristã, que fazem as nossas leis, a gente entende porque nossas leis são tão conservadoras, né? Então, também a gente tem que se perguntar, será que é esse o caminho que a gente tem que percorrer para conseguir os nossos direitos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ocupando os espaços de poder, seja na produção legislativa, seja na militância, como ocorrer com a Associação, né, Brasileira de LGBTs, que por meio do advogado constitucionalista, né, e depois vocês podem procurar o nome dele, é Pauliotti, que foi um dos advogados que defenderam a LGBTfobia equiparada ao racismo, e por que isso foi tão importante para a comunidade LGBT, né? Não tem a ver só com a lei, mas tem a ver também com as políticas públicas que podem ser instituídas a partir da lei, né?
para mim, que estudo lei, criminologia e punição, né, a gente pensar que um projeto de lei pode, por exemplo, instituir, como instituiu a Lei Maria da Penha, ensinar nas escolas a não discriminação LGBTs, imagine o quão isso seria importante para a reeducação das pessoas, né? Porque isso perpassaria para estudantes, crianças, né? E aí esse tema seria tratado de acordo com a faixa etária, obviamente, com pais e professores e jovens adultos, né? Então a gente teria, assim como a Lei Maria da Penha, efetivamente programas de reeducação em relação a crimes cometidos contra LGBTs. Você falou um pouco sobre lei e eu lembrei de uma coisa que, assim, é a terceira vez que isso aparece no nosso podcast, porque é uma coisa que mexe um pouco com a gente, porque, não sei, a gente se sente um pouco, nos sentimos um pouco chateados, mas é porque, basicamente, todos os deputados estaduais e federais, alguns, decidiram que a melhor coisa para os seus estados é barrar o ensino não, mas até a citação, né, do pronome neutro dentro das instituições. E Uhum. assim, eu só queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre, se falar um pouquinho. Então, gente, vou precisar atender, tem alguém na minha porta. Pode atender à vontade. Só um Pode? instante. Voltei, gente. Desculpa, foi a água que chegou. Ah, tudo bem. Então, posso começar a responder? Pode sim. Eu acho que essa pergunta ela é muito complexa e ela tem várias respostas, né? Se a gente pensar que esses mesmos senadores e deputados foram contra, por exemplo, a lei que liberava os escravos, a lei sexagenária, também foram contra a lei que fazia com que mulheres votassem, né, e fossem consideradas mais tarde capazes, né? O Código Civil anterior considerava as mulheres, por exemplo, que eram incapazes, elas precisavam de tutores para exercer seus direitos patrimoniais, por exemplo. A gente também tem que, por exemplo, o samba e o candomblé eram considerados crime, né? E, enfim, por que isso, né? Porque normalmente as pessoas que estão em espaços de poder estão representando o seu grupo, né, minoritário quando se trata de quantitativo, né, mas majoritário quando se trata de como a sociedade trata eles. Como eu disse antes, são homens normalmente de meia idade, né, conservadores, etc, etc. Então, essas pessoas sempre foram entraves para as evoluções humanas. E sendo muito sincera, quando a gente trata de direitos humanos, sempre vão existir entraves, não só políticos, mas também sociais. A gente tem grupos que lutam diariamente, por exemplo, pela criminalização da LGBTfobia como uma lei, né? Foi lá o STF, por meio de uma movimentação social da comunidade LGBT, protocolou uma ação junto com o partido, que foi o PSOL, né? Que é chamado de ação de controle de constitucionalidade, e uma ação também utilizada constitucional, que é utilizada quando existe uma lacuna legislativa, né, um remédio constitucional utilizado nesse sentido, e o STF, numa votação histórica, e repare que eu tenho 11 pessoas ali, nem todos votaram a favor da criminalização da LGBTfobia, só 8 votaram a favor. E depois de anos sentados nessa ação, né, eles votaram que no Brasil, assim, votaram óbvio, o Brasil é o país que mais mata LGBTs por crime de ódio. E o judiciário precisa fazer alguma coisa.
O Brasil mata mais transexuais e travestis do que países que criminalizam ser transexuais e travestis. Isso diz muito sobre a nossa Constituição como povo, né? E aí, assim, a resposta eu lembrei de uma frase de Gramsci, que ele fala assim, pessimismo da verdade, otimismo da vontade. O que isso significa? A realidade é essa que está dada, né? As pessoas estão lutando contra o pronome neutro. O que o pronome neutro vai ferir a existência de outra pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe por que acordar e lutar diariamente, né? Qual o seu propósito? E é muito que eu tenho na minha vida. O trabalho que a gente faz discutindo isso, fazendo rodas de conversa, o processo de reeducação, o processo de militância dentro de coletivos, de partidos que acolham as nossas pautas, deve existir. Porque, por mais que a gente esteja em um sistema extremamente LGBTfóbico, racista e machista, a gente precisa lutar por essas concessões que o sistema nos dá. Porque, assim, a Lei Maria da Penha surgiu da militância de mulheres juristas que estavam lá, foram bater na porta dos senadores, deputados e deputadas, né, em sua minoria deputados, também senadoras, e conseguiram, depois de muita pressão social, né, depois de inúmeros casos de violência contra a mulher, como foi a Maria da Penha, né, e o Brasil foi condenado em relação a Maria da Penha por um tribunal internacional, né? O Brasil deixou de punir o ex-marido de Maria da Penha e por isso o Brasil teve que indenizá-la e, como política de reparação, criar a Lei Maria da Penha. E eu acredito também que esse é o caminho para as populações que são consideradas racializadas, tanto as populações indígenas, que tanto sofrem, né, no nosso país, como a população LGBT e a população negra. Então, assim, a gente pode ter várias frentes aí para de militância. É um trabalho árduo, é um trabalho lento, que dura décadas, mas alguém precisa fazer, né? E a gente, às vezes, se sente aí falando não como advogada, mas também como dentro da militância LGBT, antirracista e feminista, a gente se sente dando muito ponto de faca mesmo, né? Às vezes, porque a gente faz o projeto, a gente tenta implementar, e aí surge aquela galera conservadora que não tem, que está ali representando um projeto de país, um projeto de Estado, né? Cada vez mais conservador e cada vez mais afastado do que a gente entende por um direito coletivo, de um direito, de um direito humano, né? De não morrer, de não ser espancado, de viver, né? Não sobreviver. O direito à felicidade, que o STF, inclusive, já decidiu que é um direito do cidadão. Eu tenho o direito de viver dignamente, né? Não de existir, não de sobreviver, eu tenho o direito de ser feliz. E dentro dessa perspectiva de felicidade, o que me faz feliz? O que aquele grupo precisa para ser contemplado, né? Ele precisa mudar a certidão de nascimento dele, o gênero da certidão de nascimento, então tem direito, sabe? E aí a gente, meio que a gente entende, e aí também um movimento de militância dentro da judicialização dessas causas, porque simplesmente que o Estado, né, deveria nos garantir, não nos garante. O que a gente faz? Entra com a ação para dizer, ó, eu estou desamparada e eu preciso desse amparo. E nem sempre o judiciário está pronto para essa solicitação da gente, né? Repare que muitos, por exemplo, tratando de direito LGBT, há 5 anos atrás, por exemplo, um transexual precisava fazer a cirurgia de... Alguns tribunais entendiam que um transexual precisa fazer a cirurgia de resignação sexual para mudar o seu gênero, né? Quer dizer, se eu me sinto bem com os meus órgãos genitais, uma travesti, por exemplo, não ter desejo, que não é um desejo de todos, né, fazer a cirurgia, algo muito particular,
eu vou precisar fazer isso para mudar meu nome e o gênero da minha certidão de nascimento, sabe? Então, é importante ocupar esses espaços educativos e de enfrentamento mesmo, né? De estar lá como a comissão LGBT da OAB, como a associação daqui de Feira de Santana estava lá, como o GRUDE estava lá, né? Quando o famigerado vereador Edvaldo Lima queria retirar a população LGBT do plano municipal de cultura, né? Que é um plano que diz basicamente onde vão as verbas de cultura e para que grupos vão. Edvaldo Lima queria retirar a comunidade LGBT da lei, né? E já tinha sido uma luta muito grande para a gente colocar. E aí, quando a Câmara de Vereadores lotou, a gente chamou jornalistas e foi uma alta cobertura, isso ocorreu há uns 4 anos atrás, os vereadores ficaram com medo mesmo da opinião pública e recuaram no apoio ao Edvaldo Lima. Então, é importante a militância da gente. Por mais que seja cansativo, por mais que seja encher, parece que a gente está enchendo uma piscina com um balde furado, às vezes, mas uma hora a piscina vai encher, né? E é importante olhar para trás, e às vezes é o que me dá ânimo, né? E entender que, no que se trata dos direitos humanos e minorias qualitativas, a gente tem um longo caminho a trilhar, como trilharam tantos outros grupos, né? E o que não quer dizer que esses grupos tenham que parar de lutar porque conseguir alguns direitos. Porque a gente vê também que esses direitos estão sempre sendo ameaçados, né? Porque leis podem mudar. O que é difícil de mudar, por exemplo, é uma cultura. Por isso que eu defendo tanto a educação, eu defendo tanto uma militância, inclusive educativa, para que as pessoas, com o tempo, com as décadas, mudem realmente a forma de pensar. Não sei se eu te respondi. Com certeza respondeu. Muito boa essa fala. A luta é contínua e se a gente não for por nós mesmos, quem será, né? Refletiu bastante a falta de representatividade desses lugares, porque a elaboração de políticas públicas, né, a opinião de um homem branco, cis, na vida de uma travesti não faz mínimo sentido. E é isso, a gente pode passar para a próxima pergunta agora. Existe alguma diferença entre crimes LGBT-fóbicos no meio virtual para outros crimes também cometidos no meio virtual? Sim, em relação à pena, né? Eu acho importante, antes disso, falar da diferença, o quanto foi importante equiparar a LGBTfobia ao racismo. Dado todo o nosso processo histórico, né, de como nossas instituições sociais foram construídas perante a um sistema escravocrata, né, a gente tem a lei que diz que racismo é um crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de anistia. O que isso significa? O crime de racismo, ele não prescreve, independente do lapso temporal, ele vai ser punido. Tá? Porque a gente tem no direito um instituto chamado prescrição. Às vezes, um homicídio ocorreu há 40 anos atrás. Se descobrir quem cometeu aquele homicídio há 40 anos atrás, o crime já prescreveu. Né? Isso não acontece com racismo. Racismo há 40 anos, há 50 anos atrás, vai ser punido da mesma forma, porque ele é imprescritível. Inafiançável. Significa que se alguém for preso em flagrante por racismo, ele não vai poder pagar uma fiança para sair e responder em liberdade. Né? E insuscetível de anistia, ele não, independente, ele não pode ser objeto de perdão, nem judicial, nem presidencial. Então, a gente tem o tratamento com racismo específico pela própria história do Brasil. E isso ocorreu a equiparação à LGBTfobia. Se entrou com uma ação, né, o pessoal entra com uma ação para dizer o seguinte, olha, eu vou entrar com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é basicamente dizer, olha, a Constituição nos dá direito a sobreviver, a existir,
a não sermos discriminados, porque existe o certo artigo na Constituição como direito fundamental a não ser discriminado, porém ela não fala diretamente, não existe nenhuma lei que fale diretamente da discriminação de gênero por identidade de gênero ou orientação sexual. Então, eu falo de uma inconstitucionalidade por omissão. E o mandato de indução, que também tem como objetivo, né, a pauta legislativa para aquele caso específico que existe na realidade. Então, o STF, depois de muito tempo sentado nessas ações, foi pautada essas duas ações. Eu assisti e foi assim, foi uma grande torcida. A gente colocou telão no nosso escritório, porque era uma discussão jurídica muito importante, né? Em que pese a gente entender que a punição em si, e eu entendo, gente, de forma muito clara, em qualquer grupo, a punição, a gente tem que ter uma discussão, eu tenho essa discussão como mulher negra, né? A punição, por exemplo, a gente tem uma população carcerária de maioria negra que é colocada à margem da sociedade por cometer crimes de menor potencial ofensivo, como furto, roubo e tráfico de drogas, com baixa quantidade de drogas. Né? E quem é punido? A gente tem estados no Brasil, como o Acre, que passa de 90% da população negra carcerária. Então, a gente precisa perguntar quem são as pessoas que estão sendo punidas no Brasil. Porque a gente sabe que se um branco do Corredor da Vitória, né, que é um bairro luxuoso em Salvador, cometeu o mesmo crime que um cara que vive em Pernambués e é negro, ele vai ser apenado de forma diferente. E é isso que a gente estuda na criminologia, no direito penal. Isso é fato, isso é uma pesquisa empírica, tá? Não, eu gosto muito de falar isso, que não deixa margem, inclusive, para interpretações diferentes. A gente tem já uma biografia muito grande em relação à seletividade penal. O direito penal é seletivo, o juiz, quando olha para uma travesti que roubou porque estava com fome, ele não vai olhar para o cara que cometeu homicídio qualificado, é professor de uma universidade federal e é branco e tem uma família rica na Bahia, né? Então, assim, são requisitos muito objetivos e aí também eu posso indicar várias leituras e eu gosto muito de um livro chamado Difíceis Ganhos Fáceis, Drogas e Juventude do Rio de Janeiro, de uma escritora chamada Vera Malaguti. E ela vai dizer o seguinte, olha, jovens infratores brancos do Leblon, presos com 2 gramas de maconha, vão ser conduzidos à ressocialização com palestras. Jovens negros do morro lá, enfim, racializados, né, negros ou pardos, vão ser condenados a ficar na FEBEM até 18 anos. Então, ela compara situações iguais, quantidades iguais, só que muda a raça e a classe. Então, dentro dessa perspectiva da punição, eu não acredito que a punição seja o melhor caminho, mas é uma resposta social, entende? É com a lei que surge o processo de reeducação das políticas públicas. Eu não vejo a lei como punição a melhor forma. Eu sei que às vezes a gente até quer muito aquele sentimento de ele fez, ele deve ser punido. E se alguém cometer injúria racial, LGBTfobia comigo, eu vou procurar a delegacia e vou denunciar ele. Né? Isa, pessoa, vai fazer isso. Mas como estudiosa de criminologia, eu entendo que o mais importante dentro de um aparato legislativo são as políticas institucionais que podem haver naquilo, né? Naquela situação. Quando o STF equipara a LGBTfobia ao racismo, significa que um LGBT que sofra uma agressão, seja física, seja moral, motivada pela LGBTfobia, ele vai ter esse tratamento. Né? Qual a importância de uma pessoa que agride uma travesti por LGBTfobia, né, ofendendo, não conseguir sair quando preso? Essa pessoa não vai estar em sociedade, né? Inclusive, é uma proteção para aquela própria transexual travesti que foi agredida. O que não significa, gente, que as delegacias que são responsáveis por registrar esses boletins de ocorrência coloquem
LGBTfobia equiparada a racismo no boletim de ocorrência. Isso aí é outra história. O que acontece, por exemplo, com o feminicídio, as minhas clientes ou assistidas do coletivo. Está na cara que a mulher foi agredida, né, morta, e houve uma tentativa de feminicídio, mas o delegado lá, o servidor, o escrivão, quer colocar no boletim de ocorrência que foi apenas uma tentativa de homicídio. Né? Então, a gente se depara também com o aparato estatal que tenta diminuir as situações que são enfrentadas, de violência enfrentadas pelos LGBTs. A diferença, te respondendo objetivamente, é que com o entendimento do STF, dessa equiparação, o crime contra a LGBTfobia ele teve um tratamento mais sério, né, em relação a ser inafiançável e imprescritível, e se tratando de meio virtual, eu tenho o aumento de pena de 1/3, né? E aí vem a jurisprudência dos entendimentos. Se esse crime for cometido em um grupo coletivo de WhatsApp, Telegram, Wire, se o grupo tiver mais de 100 pessoas, se considera um crime de disparada, né, em massa. Se o crime for cometido no Facebook, no Instagram, ele vai ser considerado um crime que vai ter um aumento de pena maior de 1/3.